Então tá. Então, assim, o objetivo dessa aula é mostrar para vocês que a questão da estatística, dos cálculos de melhoramento genético, a gente tem que aprimorar, a gente tem que ir para técnicas mais assim, mas na rotina, no dia a dia, às vezes uma simples continha pode ajudar a gente a escolher um cruzamento de acordo com o que a gente quer. Tá? Então até agora a gente falou de características qualitativas, onde a gente estava vendo o Gen 1, Gen 2 e tal. Agora a gente está falando de características que são determinadas por vários blocos gênicos. Então não tem como a gente fazer separado, que nem a gente fez ali o quadradinho de Punnett, né? Tão bonitinho ali, 50%, 50%. E aí? E aí que então, quando a gente trabalha com herança poligênica, como tem essa questão do efeito acumulativo, do efeito de adição, a gente tem que ir para a tal da estatística, né? E aí, o passo mais básico é daquela segunda aula lá que a gente teve de genética, onde a gente faz o cálculo da média e do desvio padrão, tá? Aqui entra um dos nossos problemas, que é o cálculo, que é a coleta de dados, tá? Mas aí o que eu fiz aqui? Eu fiz com menos animais, né? Então eu peguei só pai, mãe, avós maternos e paternos, e mostrei como que a gente faz uma estatística rápida para a gente saber o que pode vir ali de tamanho, né? Que eu acho que é uma das grandes coisas que todo mundo quer trabalhar é tamanho, tá? Eu fiz com peso, porque é um número inteiro, então na hora de mostrar as contas para vocês fica mais fácil. Mas o ideal, que nem eu falei para vocês, quando a gente vai fazer tamanho, é a altura de cernilha, tá? Porque é um dado que sofre menos influência do ambiente. Então vamos lá. Então, quando eu vou fazer um trabalho, uma coisa assim, de tamanho rápida, só pra gente ter uma ideia de cruzamento, então eu tenho uma fêmea. Eu tenho uma fêmea que eu vou cruzar ela agora. O que eu quero produzir com essa fêmea, né? Então, eu peso a fêmea, eu meço a fêmea. Então, por exemplo, ela pesa 10 quilos. Pra mim, ela tá um pouco grande. Eu queria tentar diminuir um pouco esses filhotes, né? Então, eu queria que os filhotes dela pesassem ali de 8 a 10 quilos, quando adultos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ver os machos que eu tenho. Então, vamos supor, eu tenho um macho que também pesa 10 quilos, certo? E tem um outro macho que pesa 8. Então, eu tenho dois machos na agulha. Eu tenho um macho que pesa 10 e um macho que pesa 8. Será que só isso é suficiente para escolher o macho que pesa 8? Então, já que o macho pesa menos, tá tudo preto? Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui, peraí. É aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Apareceu aí? Apareceu agora? Tá. Então, vamos lá. Eu tenho dois machos. Eu tenho um que pesa 10 e um que pesa 8. Então eu vou escolher o que pesa 8, porque eu vou diminuir o peso. Mas será que só o fato dele pesar 8, ele vai passar isso daí? Ele vai conseguir diminuir o tamanho dessas cachorras? Desses filhotes com essa cachorra? Então, o que dá para fazer para saber se é melhor o macho de 10 ou o macho de 8? Então, primeira coisa, tenta pegar o peso do máximo possível de antepassados da fêmea, do macho e dos dois machos que você tem. Para você saber como que é a árvore genealógica, qual que é a média, como que é o histórico de peso da família deles. Para a gente poder fazer uma comparação e saber qual dos machos que seria melhor. Tá? Então, assim, se não conseguir de pai, mães, avós, então, por exemplo, conseguir do pai, da mãe, só de um avô, tá bom já. Mas o que conseguir, melhor. Eu fiz aqui como se tivesse conseguido de todos os avós e do pai e da mãe, tá? Então, por exemplo, a fêmea pesa 10 quilos e aí essa é a média de peso da filiação dela, da árvore genealógica dela. Então, a gente vai fazer aquela continha que a gente falou lá na segunda aula, tá? Então, eu vou colocar o peso de todo mundo, vou somar. Então, soma o peso do pai, da mãe, da avó. Vocês viram que eu não coloquei o peso da fêmea aqui, né? Eu coloquei só o peso da árvore, dos animais que eu consegui da árvore genealógica dela, tá, gente? Então, só dos antepassados dela. O peso dela não está aqui. Então, eu coloquei o peso da mãe, do pai, da avó materna, do avô paterno e somei. Então, somei esses dados, deu 57. São 6, não são? Então, eu dividi 57 por 6. Então, a média de peso da família dela é 9,5. Aí, você vai pegar cada um desses pesos e vai tirar a média. Então, 9 menos 9,5. 10 menos 9,5. E aí, você coloca. Isso é a variância, tá? Esse é o dado da variância. É a medida individual menos a média.
Aí, você vai pegar esse númerozinho aqui, não importa se é negativo ou positivo, tá? Porque negativo vezes negativo dá positivo. Então, você vai multiplicar por ele mesmo. Então, 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. 1,5 vezes 1,5. Aí você vai fazer. Aí, você vai ter o desvio padrão. Novamente, você vai pegar todos esses números aqui e vai somar. Então, 0,25 mais 0,25 mais 2,4 mais 0,25. Deu 5,8 e eu dividi por 6, que são 6 animais. Então, eu tenho desvio padrão de 0,96. O que eu vou fazer com esses números? Eu sei que essa fêmea, a média de peso da árvore genealógica dela é 9,5. E que, se eu pegar essa média e somar e subtrair o desvio padrão, o peso da família vai de 8,54 até 10,46. E um dos dados mais importantes que eu tenho aqui é aonde ela se encontra nisso daqui. Então, a média de peso da família é 9,5. E ela está um pouquinho acima. Ela pesa 10 quilos. Mas ela ainda está próxima à média familiar. E isso para a gente é interessante. Então, são dois dados importantes. Primeiro, se o animal se encontra dentro da média familiar. Por quê? Quando o animal, o peso dele está muito próximo do que é encontrado na média, eu sei que ele vai conseguir passar essa característica. Os filhos vão também se encontrar dentro dessa média familiar. Quando eles estão dentro de um extremo, se ela tivesse aqui na ponta, né? Então, apesar dela, da família dela ter uma média de 9,5, ela tá dentro de um extremo. Então, ela não vai conseguir estar passando essa característica da família dela. Então, para mim, não me interessa. Me interessa é um animal que tenha a característica e que esteja na média familiar. Porque aí eu sei que ela vai manter a tendência dos filhos de estarem nessa média. E outro dado importante é essa diferença. Quando a gente tem um desvio padrão muito grande, né? Então, o peso mínimo e máximo é muito diferente, eu tenho uma ninhada muito variada. Não tenho uma ninhada com a característica mais uniforme. E eu também não quero. Eu quero uma ninhada onde tenha uma característica uniforme, não é? Então tá. Então olha só, o desvio padrão da família dela é pequeno e ela se encontra dentro da média. Então tá. Então ela é uma boa matriz até para produzir filhos em torno de 10 quilos, de 9,5 a 10 quilos, né? Mas se eu quero chegar a reduzir para 8, vai ser mais difícil para mim. Tá? A maior parte dos filhos dela vão tender a estar nessa média de peso, mas ela vai ter uma uniformidade dentro da ninhada. A ninhada vai ter uma característica mais uniforme. Tá, então vamos ver os machos, né? O que a gente vai ter de possibilidade ali e como seriam os cruzamentos, qual seria mais vantajoso para mim nessa questão. O macho 1 pesa 10 quilos, pesa a mesma coisa que ela. Aí a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar os dados da família do macho e vai fazer a mesma conta. Vai fazer a média. Aí, por exemplo, aqui chegamos que a média da família dele é 10. E quando a gente chega no desvio padrão, a gente chega num desvio padrão de 2,42. Bom, o que isso traz pra gente? A média da família é 10. Ele se encontra dentro da média. Isso é uma vantagem, né? A fêmea também pesa 10, o macho também pesa 10. E os dois se encontram dentro da média familiar. Então, a tendência é, tanto um quanto o outro, produzirem filhotes dentro dessa média. Mas a variância da família dele é muito grande. Olha só, o peso vai de 7,68 até 10,46, né? Então, ele tem um desvio padrão muito grande. Então, apesar dele ter de ser um animal que se encontra dentro da média familiar, as ninhadas dele tendem a ser mais díspares, tendem a ter uma variação de fenótipo muito maior, né? Então ele vai estar produzindo em torno de 10 a 20% dos filhos dele tendem a estar em um extremo e de 10 a 20% tendem a estar no outro extremo, né? E aí, como esse extremo é muito distante, como o desvio padrão dele é muito maior, a gente tem uma questão de variação de tamanho muito maior dentro da ninhada desse macho, tá? Então, cruzando com essa fêmea, o que vai acontecer? A gente vai manter os filhotes nos 10 quilos, porque os dois estão com a média familiar em torno disso, de 9,5 a 10 quilos, mas esse macho, ele pode trazer em torno de 10 a 20% de filhotes um pouco mais extremados, né? Tanto para o pequeno quanto para o grande. Então,
a gente tem que pensar se o outro já não seria mais vantajoso. Vamos ver o outro. O outro macho é menor, ele pesa 8 quilos, não é? Vamos fazer as contas dele do mesmo jeito. Então, o mesmo trabalho. A gente faz a média, a gente faz a variância, a gente faz o desvio padrão. Se tiver diferença, por exemplo, da fêmea eu consegui o 6, mas do macho 2 eu consegui só 4. Não tem problema, você vai fazer a conta do mesmo jeito. Você vai fazer o desvio padrão e tudo mais. Porque o que a gente compara é a média de desvio padrão, não é o número de animais, tá? O número de animais a gente só vai mudar aqui. Por exemplo, se eu tivesse conseguido dele pai, mãe, avô e avó, eu faria 10 mais 8 mais 11 mais 9 dividido por 4. Tá? A única coisa que seria diferente. Mas não tem importância se de um animal você conseguir um tanto e do outro tanto. Bom, e aí, o que a gente chegou nesse animal? A média da família dele é 9,1. É um pouco mais baixa, né? E o desvio padrão é 1,14. Então, o desvio padrão dessa família também é menor, tá? Mas esse animal, ele se encontra dentro de um extremo. Esse animal, ele pesa 8 quilos e o mínimo da família é 7,9. Então, esse animal, ele se encontra em uma das extremidades da média familiar. Isso, normalmente, é influência ambiental. Então, todas as características quantitativas têm influência ambiental, umas mais e outras menos. E quando a gente pega animais que estão dentro dos extremos da média familiar, pode ser influência genética? Sim, mas a maior parte das vezes é ambiental. E aí o que significa? Que apesar desse animal ter 8 quilos, ele não vai conseguir produzir filho de 8 quilos. Ele pesa menos por características de como ele é alimentado e tudo mais. Mas ele vai produzir filhos dentro da média familiar, dentro de 9,1. Tá? Então, quando a gente pega um animal que, com características quantitativas, que estão dentro de extremos, esses extremos ou são efeito limiar, que são características que realmente o animal está dentro da porcentagem por fator genético, ou influência ambiental. E aí, então, será que tem vantagem de eu cruzar um animal que é menor, mas às vezes ele é menor só por influência ambiental e ele não vai conseguir produzir filhos do mesmo tamanho? Não é? Então, apesar dele ser menor, eu não tenho certeza que essa característica tem potencial genético de ser passada, porque ele está dentro de um extremo da linha familiar, ele está dentro de uma das pontas, tá? Então, ele é menor, mas o potencial genético que ele tem de imprimir essa característica não é garantido. Agora, o que a gente tem que ver, então, qual é a vantagem de um macho e de outro, então? Como que eu escolheria, então? Bom, esse macho, ele pesa 8 quilos, a média familiar é 9, ele está dentro de um extremo. Essa característica pode ser influência ambiental, e apesar dele ser menor, ele não conseguir produzir filhos menores como ele. Só que tem uma questão. O desvio padrão da família dele é menor, e a média de peso da família é 9. Então, apesar dele estar dentro de um extremo, eu sei que ele não vai produzir a maior parte dos filhos dele com 8 quilos, com um peso muito menor. Mas vamos colocar que ele vá... que essa característica, ele é pequeno por influência ambiental e que a média da família dele é 9, em torno de 9,1. Então, a média da família dele ainda é menor do que a média do macho 1. E tem mais uma vantagem. O desvio padrão da família do macho 1 é 2,42. Eu tenho uma variância de peso muito grande dessa família, né? Os extremos muito grandes. Enquanto que esse macho, a família dele, o desvio padrão dele é 1,14. Então, ele tem um desvio padrão muito menor. E a fêmea, a família da fêmea também tem um desvio padrão pequeno. Também tem uma variância de tamanho menor. Certo? Então, esse casal não vai chegar ao meu objetivo de produzir cães muito menores do que a fêmea, em torno de 8 quilos, apesar dele ter 8 quilos. Só que ele teria a vantagem de ter um menor desvio padrão, ou seja, a variância de tamanho da família, dos filhotes desse casal vai ser menor, né? A disparidade de tamanho desses filhotes, dessa ninhada, vai ser menor, tá? E a média familiar dele ainda é menor. Apesar dele não estar dentro da média, a média familiar dele é menor do que a do outro macho.
tá? Então, por exemplo, se eu cruzasse com um macho 1, tá? A tendência de peso seria de 8 a 10,46. Então, eu pego o mínimo de peso do macho e da fêmea e divido. Então, eu tenho a média de peso mínimo e macho de cada casal, tá? Só que eu também tenho que dividir a média familiar, tá? Então, por exemplo, eu pego a média familiar da fêmea, que é 9,5, e divido pela do macho 1, que é 10,1. Eu não coloquei essa conta nos slides. Deixa eu fazer aqui para vocês. Então, ó, a média de peso de 9 da fêmea é 9,5, certo? 9,5 mais a média de peso do macho 1, que é da família, a média de peso é 10,1 dividido por 2. Então, a média de peso desses filhotes da fêmea com macho ponto 1 seriam de 9,8 quilos, tá? Então, a média de peso da família. Lembrando que o macho 1 tem um grande desvio padrão. Então, apesar da média ser 9,8, os filhotes, a tendência é ter uma variância de tamanho muito maior. Enquanto que do macho 2, a média de peso dele, da fêmea 1, é 9,5 mais 9,1 do macho 2, né? Nove ponto 1 dividido por 2, então a tendência de média de peso é um pouco menor, 9,3. E a variância de tamanho também é menor, porque o desvio padrão do macho é menor. Então, no caso, o macho 2 seria mais vantajoso porque a média é menor e a variância de filhotes também seria menor. A variância, o número, a uniformidade entre a ninhada, entenderam? Tá? Então, esse tipo de cálculo simples do número de animais que a gente conseguir pode, às vezes, nos auxiliar em um cruzamento simples, tá? De ter ideia de como produzir uma ninhada um pouco mais uniforme, um pouco menor, tá? Os detalhes, os mais importantes são esse. Então, a gente sempre pensar se o animal se encontra dentro da média familiar. Então, toda vez que o animal está próximo da média, é uma vantagem, tá? Porque extremos são características que tiveram influência ambiental. E a questão do desvio padrão, quanto menor o desvio padrão, mais uniforme vai ser essa ninhada, tá? Menor a variação que a gente vai ter dentro dessa ninhada. E aí, desse jeito, a gente consegue fazer uma situação rápida de cruzamento e poder aprimorar algumas características. Lembrando que tamanho você pode fazer com peso, sim, mas o ideal é a altura de cernilha. E aí, a mesma coisa, você vai colocar a altura de cernilha desses animais e você vai fazer esses cálculos. Tá? Vocês viram que aqui eu tô fazendo isso sem endogamia nenhuma. Eu não tô fazendo consanguinidade para diminuir tamanho, tá? Eu tô fazendo apenas uma previsão de acordo com a altura da árvore genealógica. Se você ainda tiver de filiação, você ainda pode fazer de filiação, porque aí você sabe realmente que esse macho, ele produz, essa fêmea produz filhos de tanto a tanto, tá? Mas assim, como eu só queria dar uma ideia inicial mais prática para vocês, foi o cálculo inicial mais simples que a gente tem e mais básico dentro de herança quantitativa para a gente fazer uma comparação. Pode fazer comparação entre mais machos, né? Essa fêmea com 3, 4 machos, não tem problema. Mas as comparações mais simples para a gente chegar num objetivo. Qualquer característica que você consiga medir, você consegue fazer isso. Ah, eu não quero, eu quero cabeça, eu quero aumentar o tamanho da cabeça dos meus cães. Vocês têm a aulinha lá onde eu coloquei como medir cabeça, né? Então, mede cabeça, circunferência assim, tem várias formas de aferir a cabeça. E aí você mede a cabeça e faz a mesma coisa, certo? Então, assim, são contas bem simples. Lógico que a minha ideia dentro do melhoramento genético é muito maior do que essa, tá? Eu tô montando um questionário, eu não consegui terminar o questionário a tempo, mas eu vou terminar de hoje para amanhã, eu vou mandar para vocês, tá? Com algumas questões de seleção e cruzamento, para vocês verem se realmente vocês vão querer fazer, porque o começo de tudo é aquilo que a gente conversou, são as fichas, né? Então, começar a fazer anotação, medição dos cães e o objetivo de vocês. O que vocês querem trabalhar dentro do plantel. E aí, assim como da genética de couro, a gente vai fazendo
os cardzinhos lá e montando essa parte de seleção e cruzamento, agora a gente também teria que fazer isso. Tá certo? Bom, eu